A grande verdade é que o dinheiro traz sim felicidade, segundo a psicologia positiva. No entanto, existe um porém. Eles dizem que o dinheiro traz felicidade até que a pessoa supra suas necessidades básicas e que ela tem um pouco de conforto. Depois disso, ou seja, imagina o seguinte, vamos imaginar um gráfico aqui. A felicidade, as necessidades básicas, depois conforto e depois luxo. Até atingir as necessidades básicas é indispensável que a pessoa tenha dinheiro. Senão ela está triste. Se ela não consegue atender as necessidades básicas de saúde, comer, dormir adequadamente, ela com certeza não está feliz. No momento em que ela atende as necessidades básicas, que ela começa a sobreviver, e ela começa a ter até a linha de ter conforto, ter um carro bom, ter uma casa, não sei, até ela ter conforto, poder viajar, e realmente isso vai agregar na felicidade dela. Quanto mais conforto, mais vai agregar na felicidade dela. No entanto, quando passar a linha do conforto para o luxo, eles dizem que não tem nenhuma relevância. Inclusive, quando atinge o luxo, ela tende a decair. Então, é mais ou menos isso que eles falam sobre o dinheiro. Inclusive, eles têm um estudo que eles fizeram onde eles dizem o seguinte: pessoas que ganharam na loteria, ficaram milionários, e pessoas que sofreram um acidente, ficou paraplégico. Imagina uma pessoa que ganhou na loteria e outra que ficou paraplégica. Obviamente, no momento da ocorrência, qual que vai ser a mais feliz? Aquela que ganhou na loteria. 6 meses depois, passados 6 meses, o nível de felicidade dessas pessoas volta a ser o mesmo de antes do ocorrido, de antes da ocorrência, de antes do acidente e de antes do outro ganhar na loteria. Então observe que essas pessoas 6 meses depois, aproximadamente, elas dizem o seguinte: olha, eu estou feliz, mas eu era tanto quanto eu era antes do acidente. Aliás, antes de eu ter ganhado na loteria. E o outro, olha, eu hoje estou tão feliz quanto eu era antes de ser acometido pelo acidente. Então perceba que a percepção, se você hoje, muitas pessoas se iludem com isso. Bom, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou, e se iludem. Eu tive ministrando uma palestra uma vez numa cidade, não vou falar o nome da cidade aqui, mas existia lá uma pessoa que levantou a mão e disse: olha, eu quero usar um exemplo, eu estava falando de alguma coisa desse sentido, ela disse: eu estou aqui hoje porque eu conquistei tudo o que eu queria. Eu tenho a casa que eu queria, eu tenho o marido que eu queria, eu tenho o carro que eu queria, eu tenho o trabalho que eu queria, eu tenho o reconhecimento que eu queria, eu tenho a saúde que eu queria, eu tenho a família que eu queria, mas eu estou na fase mais infeliz da minha vida. Sabe o que aconteceu? Olha, observa, ela tem tudo que ela queria, sonhou um dia, e hoje ela está na fase mais infeliz da vida dela. E você sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: essa pessoa está infeliz agora por quê? Porque agora, a partir de agora, ela parou de ter objetivo. E eu, saquei na hora, eu disse: eu sei por que você era feliz e você não é hoje. Quando você não tinha nada e hoje você não é quando você tem tudo. Porque quando você não tinha nada, você tinha esses objetivos. Agora que você tem tudo isso, você perdeu os objetivos. É isso que está acontecendo. Ela morreu porque ela é uma pessoa que precisa ter objetivos. Então não dá para parar de ter objetivo, porque o objetivo alimenta a gente, o objetivo faz a gente entrar nesse estado de determinação, mas o objetivo realmente é palpável, tangível para a nossa mente. A nossa mente tem que enxergar esse objetivo. Você tem que fazer a tua mente perceber, enxergar, visualizar esse objetivo. Tá, gente? Pega tudo isso, por favor, olha só, anota tudo isso. Eu espero que você não esteja fazendo outra coisa enquanto você está fazendo a minha aula, por favor. Eu quero que você esteja aqui, eu quero que você... Essas informações podem mudar a tua vida. Então, por favor, anota tudo isso, reveja essa aula, se for o caso, anota isso. Eu vou explicar, inclusive, como que eu estudo para você. Eu procuro anotar coisas importantes, então se você pode voltar lá, assistir de novo, anota o que é importante, eu gravo um áudio depois e eu ouço. Olha só, eu estou anotando, eu estou pensando para anotar. Ouvi, pensei, 2 processos. Se você está só me ouvindo, você está fazendo só um processo. Anotei já 2 processos. Depois, eu vou ter que fazer para ler, para gravar, eu vou ter que ler. Então, li esse ponto, não vou anotar tudo que eu ouvi, só um ponto, né? Para eu lembrar. Eu vou com esse ponto aqui, eu vou traduzir o que eu entendi. Aí eu gravo. Gravei, ou seja, leitura, escrevi 1 ponto. Leitura, 2 pontos. Gravei 3 pontos. Agora eu ouço a minha gravação, 4 pontos de aprendizado. Então observe, 1 ponto de aprendizado eu ouvi e eu multiplico isso por 4, com certeza vai fixar. Então anota isso. Tá, gente? Vamos falar agora de uma outra coisa importante também, que inclusive isso já
pratico há muito tempo e eu tive participando recentemente de um treinamento. Eu fiz um curso com o Anthony Robbins. Ele é hoje conceituado como um dos melhores especialistas em comportamento humano no mundo. Ele é um estrategista comportamental. E eu aprendi nesse curso que basicamente você pode mudar o teu nível de motivação, tudo o que você sente através da tua fisiologia. Inclusive eu compartilhava antes de ter nesse treinamento lá uma coisa que eu sabia sobre essa questão da fisiologia, né? Que foi descoberto através de muitas pesquisas que a nossa linguagem corporal não é só o nosso estado emocional que muda a nossa linguagem corporal. Por exemplo, se você está doente, gripado, com febre, muito triste, você fica fechado, anda de cabeça baixa, olhando para o chão. O contrário também vale, porque quando você está, aliás, indiferente de como você estiver emocionalmente, se você fizer uma linguagem corporal de poder, o teu cérebro é ludibriado, porque ele entende que aquilo é real. Por exemplo, se você começar a sorrir agora, o teu cérebro, mesmo que você esteja forjando isso, que você esteja apenas fazendo aí um teatro, o teu cérebro é ludibriado, ele entende que você está feliz e libera neurotransmissores relacionados ao bem-estar, relacionado ao sorriso. Por exemplo, dopamina. Você sorri, ele vai liberar a dopamina. Eu, antes das minhas palestras, faço isso, gente. Eu vou lá e fico fazendo expressão de poder, né, como se eu fosse o super-homem. Por quê? Porque existe um estudo científico atrás disso. Eu faço isso antes de atendimento, antes de palestra, antes de qualquer situação onde envolva nervosismo. Eu faço esse exercício. E funciona exorbitantemente bem. Porque a nossa linguagem corporal, ela não é só importante para nós, ela é importante para a nossa imagem pessoal, como as pessoas nos veem quando elas não nos conhecem, ou até mesmo quando elas não nos conhecem, elas veem através da nossa expressão corporal, é isso que elas identificam. Então a nossa expressão corporal diz muito, não só de nós para os outros, mas de nós para nós mesmos. Isso é científico. De nós para os outros, inclusive. Se você estiver numa sala com 30 pessoas, ninguém se conhece. Quem que são as pessoas que são vistas com mais poder de liderança? As pessoas que estão demonstrando mais tranquilidade, mais confiança através da linguagem corporal. Essas pessoas que não demonstram soberba, que não é excessiva ao ponto de ser soberba, mas que é ponderada ao ponto de ser tranquilidade, elas são consideradas as melhores líderes. Para você ver o quanto é eficiente, né? Nessa questão interpessoal. E na questão intrapessoal, que é de eu para comigo mesmo, o que acontece? Eles fizeram um teste na Universidade de Harvard, onde eles pegaram dois grupos, grupo A e grupo B. O grupo A, eles coletaram a saliva do grupo A e coletaram a saliva do grupo B. Mediram dois hormônios, testosterona e cortisol, dos dois grupos. A testosterona e o cortisol são hormônios pertinentes ao nosso sistema, e nós precisamos dele. O detalhe é que o excesso do cortisol no nosso corpo, e o cortisol ele é liberado em diversas situações e ele é considerado hormônio do estresse, porque no excesso ele causa um excesso de estresse, ele bloqueia a parte do nosso raciocínio lógico, ele tem uma série de malefícios. Em excesso o cortisol é mortal, né? Ele não é nada saudável. Diminui o sistema imunológico, enfim, engorda, é totalmente nocivo. E o fato é que eles descobriram o seguinte, que o cortisol, colocaram esses grupos, mensuraram, então tiraram a saliva deles, e agora pegaram esse grupo A e mandaram esse grupo A fazer uma expressão corporal de quem está triste. Cabisbaixos, olhando para baixo, ou caminhando, então, com os ombros caídos, como se estivessem tristes, né? Deprimidos. 2 minutos depois, eles foram lá, coletaram a amostra da mucosa deles, e fizeram agora o teste de testosterona e cortisol. O que aconteceu 2 minutos depois? O nível de cortisol subiu quase 20% dessas pessoas. Quase 20%. E o nível de testosterona diminuiu quase 20%. E a testosterona é um hormônio que nos dá motivação, nos dá entusiasmo, nos dá vitalidade. Possuímos em homens e mulheres, né? Homens em maior escala, mas mulheres possuem também. Tem esse hormônio também. Então observe o que acontece com você quando você se fecha fisiologicamente. E eles descobriram também que outro grupo, mandaram agora o outro grupo fazer um processo oposto, né? Que são expressões corporais contrárias. O que aconteceu? 2 minutos depois, foram mensurar então esses hormônios. 2 minutos depois, as pessoas ficaram como se estivessem
confortáveis, tranquilas e relaxadas. Ou andando de cabeça erguida, ombros elevados, né? Dessa forma aqui. O que aconteceu 2 minutos depois? Essas pessoas, elas tinham subido na sua corrente sanguínea quase 20% da testosterona e diminuído quase 20% do cortisol. Olha isso, olha que fantástico a gente saber disso, saber que a nossa fisiologia, ela altera a nossa emoção, o nosso estado emocional, o nosso estado de bem-estar ou mal-estar. Então, eu faço isso antes de qualquer evento que eu vou ministrar, eu vou lá no banheiro e eu fico fazendo de conta que eu sou Superman, além de fazer um exercício de respiração. Por quê? Porque eu preciso entrar ali totalmente imerso naquela situação, eu preciso entrar ali sem pensar em nada, eu preciso entrar ali focado, porque senão eu vou esquecer. Eu muitas vezes já falei durante 4 ou 5 horas sem slide. Imagina como que você vai conseguir falar durante 4 ou 5 horas se você estiver nervoso, estiver ansioso, não consegue. Eu aqui estou falando com você durante quase 1 hora sem, só com algumas imagens aqui, sem ler nada. Então eu preciso ter um foco, eu preciso fazer esse exercício antes de sentar aqui e falar com você, para que o meu cérebro esteja realmente capaz de entrar nesse estado, que é o estado de flow que eu chamo, e conseguir fazer as coisas com foco absoluto. Porque isso a gente aprendeu lá no Tony Robbins, né? Ele também tinha lá junto com ele um doutor em neuropsicologia que falou muito sobre isso. E você fazer isso pode ajudar, você dançar na sua casa mesmo, colocar uma música e dançar, soltar o teu corpo, faz com que o teu cérebro libere hormônios e neurotransmissores que geram bem-estar e, consequentemente, você fica energizado, você fica muito melhor do que tomar café. Não que eu tomo café, então eu não estou falando mal do café, tá? Mas complementa. Muito bem, gente. Vamos lá, então. Outra coisa importantíssima de você saber é que até pouco tempo atrás, se acreditava que neurônios eles não existiam, não nasciam mais, né? Nós tínhamos uma quantidade de neurônios que era atingida numa determinada idade, nós temos em média 86 bilhões de neurônios, né? E que a tendência é que esses neurônios fossem tendo um decréscimo de numérico, né? E aí, ou seja, nós vamos ficando meio burros à medida que o tempo passa, porque vamos perder neurônio. Mas se descobriu recentemente um outro processo chamado neurogênese. A neurogênese é um processo que diz que, sim, as nossas células neurais, elas se renovam, elas nascem, não só se renovam como nascem. Olha que bacana isso. Existe um processo de reprodução das células e você pode até os 100 anos ter reprodução de células neurais. Mas esse processo requer que você tenha alguns comportamentos. E você se sentir bem, você ser uma pessoa saudável emocionalmente, fisicamente, praticar atividade física, aprender algo novo, é uma das coisas que mais reforça esse processo da neurogênese, que é o processo de você receber novas células neurais, consequentemente manter a sua performance e quem sabe até elevar ela. Porque isso é uma descoberta incrível, que precisa que a gente entenda que se nós queremos manter performance e aumentar a performance, não podemos perder aquilo que é o nosso aliado, que são as nossas células neurais. É que nem músculo. Se eu quero ter força, eu não posso perder minha musculatura. Se definhar minha musculatura, eu não vou ter. Eu vou perder a força naturalmente. Mentalmente, isso também tem dá para usar essa analogia para essa questão neurológica. E uma outra coisa, um estímulo para você, né? Eu sei que todo mundo tem medo de uma doença que é o Alzheimer, né? Isso tudo que a gente está falando do processo de neurogênese também auxilia para combater, para inibir, evitar um processo hoje que é de doença patológica, que é só quem tem para saber, né? Quem cuida de alguém melhor. Porque é catastrófico, né? Uma doença terrível. E olha só, gente, o que a gente não sabe talvez é que essa doença está crescendo exorbitantemente e que dentro de poucos anos, de aproximadamente 3 décadas, se espera que tenhamos um número 3 ou 4 vezes maior do que tem hoje. Quer dizer o quê? Que se hoje nós temos 50 milhões, que é o que nós temos hoje aproximadamente, um pouco mais, 52 milhões, nós vamos ter quase 200 milhões de pessoas em poucas décadas, antes de 2050. E o que quer dizer isso, gente? Que é uma grande parte da população, né? Talvez 3, 4% da população. Isso significa que cada 20, 30 pessoas que eu conheço, daqui a pouco uma vai ser acometida por isso. É muito sério, né? E isso que a gente está falando aqui, de o que faz a gente inibir o processo de perda de neurônios, também faz a gente inibir
esse processo. Inclusive eu gosto de um cara chamado Pedro Calabres, que é um neurocientista que fala muito sobre Alzheimer, e ele fala sobre que realmente nós não podemos, é uma doença que não tem cura, mas nós podemos evitá-la. Mesmo que eu tenha a predisposição, eu posso prolongar, evitar ou protelar, né, o surgimento dessa doença. E a outra coisa que eu queria compartilhar com você aqui, que é uma coisa que pode nos fazer entender muito sobre nós e que vai fazer você ligar os pontos depois, para que você possa entrar no estado de flow que eu falei, para você aprender a fazer isso, você entender a teoria das inteligências múltiplas. A teoria das inteligências múltiplas surgiu lá na década de 70 aproximadamente, por Gardner, e Gardner ele descobriu que, ele diz, através dessa teoria, através dos estudos dele, que nós possuímos 8 inteligências, e você vai ver que faz muito sentido isso. E que pena que nós não aprendemos isso na escola, né? Porque talvez a gente evitasse um monte de crença de um monte de gente ou nossas. Às vezes a gente é como um peixe, né, que é obrigado a voar. Isso acontece muito. É uma criança que muitas vezes recebe o diagnóstico de alguém que não é inteligente, quando na verdade ela só não tem uma inteligência para uma matéria muitas vezes e acaba reprovando ou acaba não tendo êxito, e na verdade ela tem uma aptidão inata para outras coisas que não foram percebidas. Isso acontece muito. E a teoria das inteligências múltiplas diz o seguinte, que as pessoas dividem suas inteligências, nós temos uma divisão de inteligências que se dividem. Lógico, matemática, pessoas que têm habilidade absurda para fazer cálculos ou para fazer trabalhos com ciências exatas, né? A inteligência linguística, que é a inteligência da comunicação, de você compreender como falar, persuadir, enfim, que é uma inteligência que eu me identifico com ela. A inteligência espacial, que é a inteligência, vamos lá, um corredor de Fórmula 1, né? Ele precisa ter muita inteligência de espaço. Esse cara possivelmente ou possui já inatamente ou desenvolveu essa inteligência, porque tem duas formas de nós adquirirmos uma inteligência. Ela já vem, nascemos com determinadas inclinações, mas existe também dentro do processo neural hoje, um processo de neuroplasticidade, que também é científico, que diz que nós podemos desenvolver uma inteligência. Ou seja, se eu quiser muito uma coisa, se eu botar muito uma coisa na cabeça e tentar, eu posso ter mais dificuldade do que alguém que tem inclinação. Mas o meu cérebro vai desenvolver células naquela região que precisa aprender aquilo, vai desenvolver. Isso é científico, neuroplasticidade é o nome do processo. E eu vou, através desse desenvolvimento de novas células neurais, naquela região que eu preciso desenvolver aquela habilidade, eu vou ampliando a habilidade. Eu cito um exemplo para isso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo era um perna de pau quando era criança. E, diferente, por exemplo, do Neymar, que já era bom desde criança, já tinha uma inclinação. O Cristiano Ronaldo conquistou essa inteligência. Talvez essa inteligência, no caso dele, corporal sinestésica, né? Que gera essa capacidade de ele ter habilidades físicas. Então, tem pessoas que já nascem com essa predisposição, com essa habilidade, tem pessoas que desenvolvem. Então, ou talvez ele tivesse essa habilidade, mas ele aplicou essa habilidade no futebol, não sei. Tem pessoas que têm inteligência naturalista, que é a pessoa que tem facilidade de se conectar com a natureza, enfim, que tem uma potencialidade nesse entendimento aí. Pessoas que têm habilidade intrapessoal, pessoas que têm capacidade absurda para se conectar consigo mesma, para meditar, para introspectar, para fazer introspecções, né? E pessoas que têm habilidades interpessoais, que são pessoas que têm habilidade de comunicação, de se relacionar, habilidade afetiva, habilidade relacional, social, e pessoas que têm a inteligência musical, que são pessoas que têm uma inteligência... Eu, por exemplo, não tenho. É a inteligência que eu menos possuo, musical. Eu gostaria, eu adoro, admiro quem faz isso, mas é uma inteligência que eu não tenho. Claro que se eu focasse nisso, o meu cérebro ia tratar de eu aprender a fazer isso. Ia demorar mais do que alguém tem inclinação, né? Iria, com certeza, mas é possível. Mas não é o meu caso, não é o meu foco, eu admiro, prefiro ficar na admiração e prefiro ficar, né, na vontade de ter essa inteligência também, mas não podemos ter tudo, não é mesmo? Muito bem, agora eu quero que você pegue esse emaranhado de coisas que você anotou e extraia daí os insights que você tirou de tudo isso aqui, né, de coisas que você precisa aplicar para você. E a principal para que você eleve o seu nível de autoconsciência e para que você tenha mais qualidade emocional é a seguinte. O que você vai fazer? Você vai pegar de 3 a 5, 3 ou 5, acontecimentos que marcaram você negativamente, do passado. Esse passado pode ser ontem, até 10 anos, 20 anos atrás, quanto tempo até da tua infância. Você lista essas situações, você olha para elas, tá?
e ressignifica elas da seguinte forma. Bom, eu não gostei disso, eu fui decepcionado nesse momento da minha vida por aquela pessoa que me, sei lá, me traiu, não sei. Isso aqui... Então você olha para uma outra situação que aconteceu e que isso aqui beneficiou essa outra situação. Por exemplo, você conheceu outra pessoa, casou com ela, teve um filho. Teu filho, talvez, aconteceu porque não deu certo esse relacionamento. Então você olha com gratidão, e agora não com desprezo, mas com gratidão por esse relacionamento não ter dado certo. E até mesmo por você ter passado por aqui, porque talvez se você não conhecesse aquela pessoa errada ali, você não ia conhecer a certa aqui para ter esse filho. Então olha para algo que você possui e percebe esse algo que você possui, como muitas vezes ele é originado por algo que a gente olha e que foi catastrófico mentalmente. Então, o que você está fazendo com isso? Está ressignificando, mudando a linha de percepção. Isso ressignifica o fato. Então, quando você muda a linha de percepção, cada vez que você lembrar daquele fato, você vai pensar não no dano que gerou, mas no que ele trouxe de benefício. E isso faz com que aquilo não seja mais tão impactante negativamente para você. Ok? Então, esse é um dos meios de você elevar o teu nível de autoconsciência e de você também ampliar a tua qualidade emocional. Tá certo? Essa é uma ferramenta que você vai fazer e que vai funcionar para você, tenho certeza.